Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal da Magnífica Moda e Imagem. Hoje trago-vos aqui todos os segredos, todas as dicas principais para vocês vestirem o tipo de corpo oval. Para quem tem esse tipo de corpo e para quem não sabe se tem esse tipo de corpo, pode ver aqui no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui em baixo, podem ver como é que vão descobrir qual é o vosso tipo de corpo. Pois saber qual é o nosso tipo de corpo é poder, meninas, é poder mesmo. Para quem não me conhece, o meu nome é Silvia Medalha, eu sou consultora de moda e estou especializada há mais de 6 anos, quase há 7 anos, a trabalhar diariamente com mulheres acima do peso, mulheres plus size, mulheres que vestem tamanhos grandes. E então é um desafio, é uma coisa que eu adoro fazer e eu tenho a certeza que sei, vivo com a minha experiência, trabalhar com este tipo de corpo. Então, meninas, eu posso deixar aqui várias dicas. Obviamente que cada corpo é um corpo, depois vai variar muito se vocês se sentem melhor ou pior, com o que é que vocês gostam mais ou o que gostam menos, e se vocês se sentem bem, se aceitam bem e gostam de mostrar a barriga, se não se lhes faz diferença nenhuma, menos vistam aquilo que gostam e sejam felizes, que isso é o mais importante. Então, o corpo oval caracteriza-se por quê? Por ter a formato de um ovo, ele já vem da palavra tipo ovo, não é, meninas? Ou seja, a zona maior é a zona central do corpo, a zona do estômago, da barriga, e então todo o nosso volume está ali concentrado. Portanto, normalmente os ombros são mais estreitos e as ancas, e depois o maior volume é ali na zona central, e normalmente até chega a medir até 10 centímetros ou mais de diferença. Em relação à medida do ombro e da anca. A consultoria de imagem é uma ferramenta que nós temos para nos ajudar a equilibrar as nossas proporções visualmente. O objetivo principal é equilibrar proporções. Neste tipo de corpo, o que é que nós precisamos de fazer? Criar algo na parte superior, que será a parte mais estreita, e na parte das ancas, tirar a atenção, o foco daquela zona central. E outra coisa muito importante, a cinturar, criar ali uma ilusão de uma cinturinha. Sim, porquê? Porque nós estamos sempre a trabalhar, no fundo, à imagem do corpo ampulheta, que digamos que é o corpo perfeito. Pronto, ou pelo menos o corpo mais perto, mais ideal. Todas nós adicionamos que tem as medidas dos ombros, a cintura estreita e a anca à mesma medida do ombro. Este corpo também, do corpo oval, normalmente as mulheres também têm peitos fartos e isso também cria ainda mais volume na zona frontal do corpo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vocês vão perceber como é fácil. Com alguns truquezinhos bem simples, vocês vão conseguir mudar a vossa perspectiva e a perspectiva dos outros também. Falamos muito, meninas, do decote em V. Porque o decote em V, o decote em V é muito importante, porque para já alonga, mostra a limpa e pele. Não é de todo recomendado usarem golas altas, principalmente este tipo de corpo, porque vai tapar ali tudo e ainda vai criar mais um volume. Imaginem que até vão usar golas altas ou golas mais fechadas porque está frio. Podem usar então depois o apoio dos acessórios, os colares, assim, coisas para criar aquela, uma echarpe, qualquer coisa para criar aquela ilusão ali, aquela linha vertical também, não é? Aquela que nos vai adelgaçar. Depois, onde é que nós temos que chamar mais a atenção? Temos o peito, os ombros como são mais estreitinhos, o que é que nós podemos fazer? Usar então os decotes em V, usar assim ou umas almofadinhas, podem colocar umas almofadinhas, sejam pequenas, uns folhinhos, tudo tenha assim, atenção aqui, as blusas podem ter todos os detalhes, coisas aqui na parte superior da zona do ombro. É interessante, meninas, é uma boa dica para vocês chamarem mais a atenção aqui para a parte superior do corpo. Porque o objetivo é nós chamarmos mais a atenção, colocarmos mais informação nas partes mais estreitas e menos informação nas partes maiores. Outra coisa que também é importante, por exemplo, lá está, criar pontos de interesse. Ou seja, o decote, os punhos, o rosto, os acessórios, alguma coisa na cabeça, algum acessório no cabelo, chamar a atenção sempre para a parte superior. Ou então para a parte inferior, que eu falava dos tornozelos, dos sapatos, qualquer coisa por ali. Tirar realmente a atenção do centro do corpo. Vamos a essa questão do decote, não é? Meninas, o decote e a parte aqui superior. Se não perceberam, se tem alguma questão, já sabem. Deixem nos comentários que eu vou ter todo o prazer em vos esclarecer. Outra questão é, então, vamos a descer um bocadinho e vamos para a cintura. Mas é muito importante criarmos uma cintura, uma ilusão de cintura, porque às vezes não existe, não é? Temos aquele volume e não existe propriamente uma cintura. Pelo menos a cintura que nós gostaríamos. Então, como é que nós vamos criar uma ilusão de uma cintura? Principalmente, esta é uma dica muito simples e que nos ajuda muito na hora de vestir, é usar calças ou saias
cintura alta. Quando eu estou a falar em cintura alta, não é aquela cintura abaixo do peito, é a cintura que fica ali, mais ou menos na linha do umbigo. E o volume maior vai ficar então depois na parte inferior. A calça de cintura subida, que é muito importante, ajuda imenso a arrumar o vosso corpo. E, ou um cinto, ou às vezes um detalhe, um drapeado, uma coisa qualquer que vá ali criar uma ilusão de cintura. É muito importante nós vamos ver imagens e depois eu vou ver com vocês para vocês conseguirem tirar algumas ideias. É muito importante realmente a calça e a saia estar bem a demarcar na zona da cintura e também outro truque super importante para que é usarem a calça reta, de perna reta, ou até uma pantalona, uma calça que seja mais larguinha para baixo. Porquê? Bem, pensem comigo. Então, se tem mais volume aqui na zona do centro, se vocês estreitarem muito a zona das pernas, vai ficar as pernas fininhas e vai ficar a atenção toda ali. Ainda vamos começar a acompanhar visualmente a perna para cima e vai ficar aquele efeito de gelado, digamos assim, aqueles conezinhos de gelado. Porque a atenção vai ficar toda ali naquela zona central do corpo. Lá está, vamos começar a ver umas pernas muito fininhas. São sempre mais fininhas do que proporcionalmente, não é? Do que proporcionalmente à cintura. E vamos olhar realmente para ali, que não é nada interessante. Então, o segredo é nós usarmos uma calça mais direitinha, que vai alongando, para já alongamos mais. Vai-nos alongando e vai-nos amenizando aquela desproporção que nós temos entre a zona abdominal com a perna, com o resto do corpo. Pronto. Vamos criar uma linha vertical, também, lá está a falar sempre muito das linhas verticais, a questão da. Eu não estou com isto a dizer para vocês usarem só padrões de linhas verticais, isto é diferente, eu estou-vos a falar das peças de roupa serem estruturadas e criar essa linha vertical na vossa imagem. A calça é muito importante realmente também ser. Eu não estou com isto, meninas, a dizer de maneira nenhuma para deixarem de usar as vossas calças skinny se vocês tanto gostam. As leggings realmente não é uma peça de roupa, meninas. Tirem isso da vossa ideia, porque as leggings é uma peça que é mais para usar para o desporto, para usar para o nosso conforto, mas é uma peça que demarca demasiado o nosso corpo, não favorece, eu acho basicamente nenhum tipo de corpo. Mas pronto, se vocês gostarem, também há umas estratégias para usar. Mas vamos continuar aqui nos truques, nos melhores truques para vocês facilitarem a vossa vida. Vamos ver já umas imagens e vamos falando ao mesmo tempo, talvez isso ajude vocês a compreenderem aquilo que eu estou a falar. Aqui, por exemplo, nesta imagem que eu acho que está muito, muito interessante. Ok, ela está a usar calças skinny, se calhar vocês já estão todos a olhar para as calças skinny. Mas não vamos nos focar nas calças skinny, meninas, porque é muito difícil arranjar as imagens perfeitas. Então, o que é que ela tem? Tem bastante pele aqui à mostra, não é? Tem a cintura subida, como vocês veem, ela está a demarcar a cinturinha, tem ali com a calça no sítio certo, não está a encobrir com a blusa. Outro truque também é essa questão das túnicas serem demasiado compridas, serem demasiado grandes ou serem demasiado pequenas, também já vamos falar sobre isso. A túnica está, neste caso, parece-me um top, está por dentro da calça, mas ela depois complementa com a terceira peça. Ainda não tínhamos chegado lá. Então, a terceira peça traz muitas vantagens. Uma linha vertical, já estávamos a falar isso há bocadinho. A tal linha vertical que ajuda a alongar a silhueta e a adelgaçar-nos visualmente, ok? Além de que, lá está, acaba por criar uma confusão visual também aqui, por exemplo, pelos contrastes das cores. Ela definiu ali uma silhueta, se vocês repararem com o próprio casaco. É super interessante. E depois tem o chapéu, que chama a atenção também para o rosto, para a parte superior do corpo. Ela podia usar também um casaco mais comprido, que ajudava a amenizar um bocadinho este efeito de congelado. Mas se vocês repararem, só o facto de ela ter o casaco já não chama tanta atenção, nos confunde mais e já parece que não fica tão grande na zona central do corpo. Depois temos aqui outra imagem. Esta aqui é muito interessante. Voltamos a ver o decote em V, voltamos a ver a informação toda colocada aqui na zona do peito e o look monocromático. Também é uma dica espetacular para as meninas que vestem de tamanhos grandes e que têm este tipo de cor. Aliás, eu acho que eu passo para toda a gente, mas nós estamos agora aqui dedicadas só ao tipo de cor global. Então, aqui ela demarca, se repararem, tem o decote de espaço, que é super interessante, e tem a marcar a cinturinha. Ok? Ali faz tem ali ele é cinturado, aquele, parece que este macacão é cinturado.
Depois tem o casaco branco que dá-lhe logo ali o destaque, ou seja, ela escureceu a parte dentro do corpo e depois pôs ali mais vida na parte de fora. É super interessante esta dica e assim vocês vão conseguir realmente chamar a atenção para outros pontos que não para a vossa barriga, meninas, conseguem perceber. É muito, muito interessante estas dicas assim. Aqui temos uma blusa acinturada, que também é uma solução. Aqui eu pus esta imagem mais por causa da blusinha, que tem ali que está ali na zona da cintura, neste caso ela está ali um bocadinho acima da cintura, fazer uma amarração tipo na zona mais estreita do corpo também é interessante. Mas atenção aí, porque se vocês tiverem o estômago muito alto, muito saliente, também não é muito interessante aquelas blusinhas que acabam abaixo do peito e depois fica um efeito tipo de grávida, meninas, se a barriga for muito saliente, ok? É preciso ter atenção, esse tipo de peça às vezes não é nada interessante para nós. Nossa, não temos tanto estômago, tivemos mais na zona da barriga, também pode ser. Pode ajudar a disfarçar, mas se for uma situação de estômago alto, eu não recomendo, está bem? Estes tecidos, esta blusinha, eu acho que dá para perceber que é um tecido um bocadinho mais estruturado. Fujam, meninas, fujam, ou seja, não recomendo que vocês usem peças com muita licra, aquelas peças de licra que agarrem. Pode ser às vezes uma peça até. Nós temos algumas peças em malha de seda que são malhas mais pesadinhas e acabam por não agarrar, mas se forem peças assim muito fininhas com bastante licra, evitem, porque isso vai acabar por ficar agarrado ao corpo, vai desmarcar aquilo que vocês não querem e não fica elegante, acaba por não dar forma ao corpo. Portanto, peças um bocadinho estruturadas ou fluídas, sejam leves, sejam fluídas, mas que não sejam de agarrar no corpo. Atenção também a outra coisa, ao comprimento das blusas. As peças devem ser no comprimento do meio-da, para não nos cortar visualmente. E também para não chamar a atenção mesmo, porque se a blusa for cortada mesmo ali ao meio onde a barriga tem mais volume, onde é que nós vamos olhar? Onde tem mais volume, onde a peça, onde muda visualmente o padrão, o, pronto, onde nós vemos o corte visual, é para ali mesmo que nós vamos olhar. Se vocês colocarem uma blusa ali, mesmo ao centro da barriga, cortada mesmo ao centro da barriga, nós só vamos olhar para ali, meninas. Vamos olhar logo mesmo para o sítio que nós não queremos que ninguém olhe. Então, sempre abaixo, na zona ali do meio do quadril, ou então meter por dentro da calça, por dentro da saia, usar assim a altura da cinturinha, que também fica muito giro, fica muito bem e vocês podem arriscar a usar, que isso não vos vai fazer parecer a barriga maior. Temos aqui outro exemplo, que eu gosto bastante também, que, como eu estava a dizer, quando se usa uma calça skinny, podem usar esta opção, que é usar um casaco, uma terceira peça mais comprida, mais longa, para vos criar a linha vertical mais até cá abaixo. Acaba por vos disfarçar bastante aquela situação de aquele crescimento na zona central. Então, como o casaco cria aquela linha vertical, neste caso é um casaco, mas pode ser outro tipo de peça, vos cria aquela linha vertical até cá abaixo, ajuda imenso também a alongar a silhueta e ficar muito mais adelgaçado. Outra imagem que eu tenho aqui, por exemplo, aqui, porque as nossas clientes, as nossas mulheres dizem muitas vezes, ai, padrão não, padrão aumenta, não é verdade. Às vezes é uma maneira de vocês também saírem da vossa zona de conforto. O padrão muitas vezes ajuda e muito, porque cria-vos uma imagem que acaba por ficar confuso visualmente, ok, meninas? Quando é tudo liso, muitas vezes, se forem só peças lisas, nós parece que está tudo mais às claras. E o padrão muitas vezes ajuda, um padrão bem pensado, às vezes ajuda-nos muito a disfarçar, porque nós estamos entretidas, os nossos olhos estão entretidos com o padrão e não estão ocupados a olhar para outras coisas. Aqui neste caso, vemos novamente o uso da terceira peça, neste caso que é o blazer. O blazer estruturado é uma peça ótima para quem tem este tipo de corpo, porque cria-nos a estrutura, cria-nos a linha vertical, ajuda-nos a disfarçar ali aquela zona central e aqui neste caso também ela está com uma calça também de cintura alta, como é óbvio, mais soltinha na perna, isso não uma peça não muito grande e depois com a terceira peça em cima. Fica uma combinação muito interessante e acabam por não ver a barriga da pessoa, acabam por não chamar a atenção para a barriga porque estão demasiado focadas no conjunto, no padrão, naquela imagem total. Acaba por haver ali bastantes pontos de interesse que não a zona da barriga. Agora vamos falar dos vestidos.
Ou uma peça que favorece imenso e ajuda muito, 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 muito as meninas também do corpo tipo oval, meninas, é os vestidos. Então, os vestidos porque, tipo, mais uma vez, isto parece um bocadinho repetitivo, mas é mesmo assim, vai-nos alongar a silhueta, não é? Vai-nos fazer parecer maiores, porque um vestido é uma peça só, normalmente com a mesma cor, com o mesmo padrão, todo ele, o que acaba por nos ajudar a ficarmos mais altas, mais longas, não é? Mas só é importante saber escolher o modelo. Então, aqui algumas dicas para um vestido. Os vestidos tipo envelope, aqueles de espaço, funcionam muito bem, porque depois fazem a amarração na zona da cintura e favorecem sempre o decote. Este aqui é um vestido que tem tipo uma amarração ali também na zona da cintura, como vocês veem, apesar dela ter barriga, o que me chama a atenção é aquele desenho, ela parece uma ampulheta, não é? Porque criou ali uma ilusão de cintura e tem ali aquela amarração também, que é interessante, e mesmo assim não lhe cria volume adicional. Depende, aqueles drapeados, alguns drapeados assim, até assimétricos, ficam muito interessantes esses detalhes assim na zona da barriga, porque ajuda a disfarçar e cria a cinturinha, mas é muito importante isso. Também nada de usarem aqueles vestidos oversize. Os oversize é aquelas peças que estão acima do nosso tamanho, assim muito largonas, muito sem corte. Ok, vão esconder, mas também não vão favorecer o vosso corpo. Isso é mesmo só para esconder. Isso não traz feminilidade, não ficamos mais femininas, não ficamos mais elegantes. Outro de desface também é muito, muito interessante. Lá está, aquele vestido de desface é ótimo, é o vestido envelope que chamam. Por exemplo, o vestido em A, o vestido com o corte em A, como as saias também, mas agora vamos falar dos vestidos primeiro. O vestido em A aqui, por exemplo, temos aqui a Adele, que fazem que ela estava mais gordinha, também, ela é um corpo tipo oval. E vocês, se quiserem consultar, vão ver vários exemplos de looks dela muito interessantes. O que é que ela está aqui a fazer? Chamou a atenção ali, ligeiramente abaixo do peito, não é bem na zona maior do corpo dela, não é bem, não está bem na cintura, ela criou ali uma linha de cintura no sítio certo, na zona mais fininha, e depois com o próprio vazé do vestido, com a própria abertura do vestido, a barriga fica completamente camuflada. Cria ali um movimento, uma leveza e tem uma cinturinha que é ótima. Mas tem aqui é bastante interessante este tipo de modelos de vestido. Aqui temos outro exemplo que também, se vocês repararem, temos o decote em V. Temos aqui uma formação no ombro, traz-nos aqui algum volume, algum equilíbrio na silhueta pela manga, pelo modelo da manga. E depois também temos assim, ele fica soltinho, neste caso é um polissado, mas fica assim soltinho, acaba por não acrescentar volume, mas acaba por alongar também a silhueta, meninas. É muito interessante este tipo de vestidos. Que tenham depois também a saia em A para vocês poderem, para não desmarcar muito. Vestidos muito justos, muito colados? Não. Vestidos direitos também pode ser e já vamos falar sobre eles. Depois temos aqui outro exemplo, por exemplo, de um vestido de cerimónia com o tal corte princesa, o corte em A, que a cintura ali logo abaixo, quase abaixo, feito um bocadinho abaixo do peito e depois ele cai todo solto, que é maravilhoso e sempre funciona sempre bem. Favorece quase todos os tipos de corpos. Aqui temos outra opção, mais a direito, lá está, um vestido mais a direito, mas mantemos o decote em V, aqui tapar assim um bocadinho, a manga assim a chamar aqui um bocadinho de atenção, a equilibrar um bocadinho a proporção do ombro e depois, apesar dele ser basicamente a direito, não é bem a direito, tem ali uma espécie de um drapeado na zona da barriga e acreditem que esta menina tem corpo oval. Tem ali um drapeado na barriga e cria aquela silhueta super elegante, meninas, super elegante. Agora tem aqui um vestido mais para o dia a dia também, fluido, levezinho, não é agarrado ao corpo e ela deu ali uma amarraçãozinha na cintura para não ficar sem formas e está ótima. Fica ali tudo escondidinho, meninas, sem qualquer problema, bem disfarçada, bem bonita, com padrão, o padrão não vos vai afetar nada, não vai aumentar nada. O fundo até é escuro, mas mesmo que fosse branco, mas pronto, mesmo o fundo escuro, que eu sei que muitos de vocês têm preferência, é bastante interessante esta opção. Agora, cá está os vestidos direitos. Também é uma boa opção para quem tem este tipo de corpo, é o vestido direito. É preciso ter atenção de ser da medida certa. Isso é muito importante para não marcar onde não deve. E depois, por exemplo, este exemplo é ótimo, é estes que têm estes contrastes de cor, que se vocês virem no próprio padrão, ele está a fazer
aquele corte, está a criar a cintura, está a criar formas do corpo feminino, mesmo que a pessoa não tenha. Portanto, estes tipos de vestidos são ótimos, ótimos, ótimos. Muito bons para este tipo de corpo. Outra opção de padrão. Eu quis-vos trazer algumas opções de padrão para vocês poderem ver. Neste caso, também tem um drapeado e depois o próprio padrão, se vocês virem, faz aquele sombreado, cria uma verticalidade, cria uma linha vertical, acaba por fazer ali uma linha até bastante sensual, uma linha bastante feminina, digamos assim, de não favorecer, apesar dela ter, se vocês repararem, a atenção está praticamente ali, por causa do padrão, não vamos olhar, mas nós só conseguimos ver aquela linha, aquele formato super bonito. Então fica muito sensual também. É uma questão mesmo de jogarem com os padrões, não deixem de usar padrão se gostam, meninos, não deixem de usar padrão, porque o padrão não é inimigo de nós, não é nosso inimigo, não é inimigo da nossa imagem. É preciso saber usar. Usar mais padrão nas zonas que nós queremos chamar a atenção, mais detalhes, mais folhinhos, e usar cores mais escuras, mais sóbrias, menos padrão nas zonas que nós menos queremos chamar a atenção. Então, é sempre muito interessante, por exemplo, lá está as calças de padrão. Também é uma dica muito boa. Usarem calças de padrão, porquê? Porque nós queremos tirar a atenção da parte superior do nosso corpo, certo? Criar esse movimento, criar mais, chamar a atenção mais para as pernas, usar, por exemplo, uma pantalona, uma calça reta com padrão ou com uma cor mais viva e usar uma coisa mais discreta na parte de cima, porque a parte de cima é a nossa parte maior, digamos assim, e então funciona também muito bem e acaba por nos tornar uma silhueta muito mais elegante. Vamos então ver a questão da calça reta. Estávamos a falar sobre isso. Aqui, por exemplo, temos novamente, isto é até uma blusa curta, mas lá está, ela cria ali uma amarração naquela zona da cintura. A calça é bastante altinha, está no sítio certo e é a perna direita, que lhe dá logo, neste caso está a usar duas peças da mesma cor, podia ser também um macacão. Está a usar duas peças da mesma cor, está a usar o spot em V. A manguinha está a mostrar os punhos, meninas, é também muito interessante. É um truque mostrarmos esta parte mais fininha do braço, usarmos assim peças assim que mostrem um bocadinho o nosso braço, é muito interessante. Podem também usar mangas curtas, não tem qualquer problema. Se preferencialmente mangas assim, com aquela alça mais larguinha, ok? Mas lá está, se chamar a atenção para a parte de cima do corpo, se vocês não tiverem problemas com os braços, também não tem qualquer problema. Mas queria realmente essa ilusão. Aqui podemos ver, então, a calça de cintura subida, bem direitinha, assim quase uma pantalona, mas que alonga imenso a silhueta e a barriga, apesar da barriga não ter nada, não ter uma blusa em cima, não ter nada colocado por cima, está bastante disfarçada porque ela está colocada dentro da calça, está abraçada, está a cintura criada e depois tem a blusinha também a chamar a atenção aqui para a parte superior. É sempre muito interessante vocês verem essas opções também para experimentarem coisas diferentes. Aqui novamente uma pantalona, esta não é uma pantalona, é uma calça reta. Neste caso, se vocês repararem, ela colocou a calça preta e para cima ela colocou uma túnica de padrão. E parece-me aqui na imagem que a calça não está no sítio certo. Há ali um volume e os nossos olhos chamam-nos a atenção sempre para aquela parte onde termina uma peça e começa a outra, se vocês repararem, e dá a sensação por esta foto que é mesmo o sítio onde ela tem mais volume. Ou seja, se esta calça fosse mais subida, ela ficava mais com as pernas mais alongadas e tornava-se mais estilizada, mais magra, parecia mais magra mesmo. Como aqui já, claro, estamos a falar de uma pessoa um bocadinho mais magra, mas vocês podem ver aqui este exemplo, que está a usar uma cor bastante chamativa para baixo, não é? Mas ela ficou bem mais elegante, com bastante, ganhou muita perna, certo? Parece que tem umas pernas muito mais longas. Isso ajuda-nos logo bastante a disfarçar, a criar aquela ilusão de ser mais alta, mais esbelta. E aqui outro exemplo ótimo, uma menina mais gordinha também, mas com uma calça direita, quase pantalona, e o blazer por cima e um top por baixo. Portanto, aqui está perfeitamente muito bem vestida também, com a silhueta muito equilibrada, que tem a linha vertical criada pelo casaco, tem a cintura demarcada,
Os pontos de interesse, nós aqui chamamos a atenção ali, aquela zona do peito, porque a barriga basicamente está dentro das calças, e nós ficamos ali realmente a olhar para aquela parte superior do corpo, mas de uma forma parcial, digamos assim, porque está uma parte bem escondidinha. Aqui temos outro exemplo, o macacão. Muitas meninas dizem, macacão não, porque vai-se notar muita barriga. Vai depender muito do corte do macacão, atenção, tem que ter gancho para ele não ficar a marcar muito, tem que ter ali um bocadinho de espaço entre a zona da cintura e a perna para vocês poderem ficar a barriga sem que ela fique a demarcar. Mas, por exemplo, como é uma peça de uma cor só, também é muito interessante. Neste caso também de trespasse. Agora vamos falar das calças, novamente. As calças, lá está, aqui temos a terceira peça, uma blusinha e uma calça tipo mamo de jeans, que é uma calcinha mais soltinha na perna, apesar de não ser super direita, para quem não gosta da calça muito larga, pode usar, por exemplo, este modelo, que é um modelo assim que vai a estreitar ligeiramente, mas não fica realmente agarrada à perna. Ajuda também a equilibrar. E outro truque que ela está aqui a usar é chamar a atenção para o pé e para o tornozelo. Ela dobrou ali as calcinhas e acabamos por olhar bastante para baixo também, e chama a atenção para a parte fina do corpo também. Resumindo e concluindo, já vos deixei aqui bastantes dicas, eu espero que tenha sido interessante para vocês. A terceira peça, o decote em V, a cintura alta, a perna reta, demarcar a cintura. Podem colocar um cinto. Se colocarem um cinto é importante tentarem colocar o cinto a cor mais próxima da peça de roupa que vocês estão a usar, ou da calça, ou da parte de cima. Lembrem-se sempre disto. Imaginem que tem uma calça preta e uma blusa branca. Ou vou usar um cinto preto ou um cinto branco. Se vocês usarem um cinto branco, vai-vos alongar a parte superior do corpo. Se usarem um cinto preto, vai-vos alongar as pernas, vai acompanhar mais as pernas. Então, se vocês puserem um cinto muito colorido, e como temos aquele volume maior na zona da cintura, não é tão interessante, porque vai realmente chamar a atenção, captar a atenção para aquela zona que nós não queremos chamar a atenção. Então, as amarrações, os drapeados, as peças que já têm esse formatozinho assim acinturado são super interessantes. Os blazers, os coletes, os cafetãs, os camiseiros abertos, todas essas peças para fazerem terceira peça é ótimo para criar aquela verticalidade. Usem padrão, mais na parte inferior, que é super interessante, ou então façam essa conjugação com a terceira peça e com o padrão, entre o liso e o padrão, também fica super interessante e para criar as tais linhas verticais. Outra ideia ótima, meninas, para a terceira peça, que também funciona muito bem, é o uso das echarpes. Às vezes não precisamos mesmo de usar um casaco ou uma peça muito pesada. Às vezes basta uma echarpe para colocar assim ao comprimento do nosso corpo, que já cria essa ilusão vertical. Os acessórios também super importante. Os colares, neste caso, se vocês querem chamar a atenção para aqui, podem usar assim um colar mais curto, com bastante informação, se tiverem pele à amostra. Se não tiverem pele à amostra, se a peça for mais cheirinha, usem colares mais longos, para criar esta verticalidade e este alongamento no peito, ok? Não tenham medo do branco, não tenham medo das cores, não tenham medo de usar padrão. Joguem estas informações de acordo com o que vocês querem realmente destacar. Nós temos que assumir o corpo que nós temos, meninas. É assim, é o que temos que nos amar. Eu falo sobre isso num vídeo, também posso deixar aqui o link em baixo para vocês poderem ver. Amarmos o nosso corpo, aceitarmos o nosso corpo e encontrarmos a forma de nos sentirmos bem connosco mesmos. As roupas são uma ferramenta incrível para nos valorizar e vocês sabem disso. Nós podemos mostrar vários exemplos de como, às vezes, a mesma roupa usada de uma forma incorreta faz a diferença total. Nós podemos parecer maiores e piores, ou muito melhores, conforme a forma como estamos a vestir a roupa. Portanto, a roupa é uma ferramenta para nos ajudar, mas a autoestima é o essencial. Com a autoestima, nós temos essa capacidade de nos auto-melhorar, de olharmos para nós com outro carinho e conseguirmos perceber o que é que nós vamos mostrar ao mundo, o que é que nós queremos realmente valorizar e aceitar que temos barriga, não vamos ser iguais a uma pessoa com outro tipo de corpo. Portanto, temos que nos vestir mais adequadamente ou temos que usar estratégias. Isto são estratégias, usarmos estratégias para valorizarmos o nosso corpo. Porque isso dá-nos, aumenta-nos imenso a autoestima, a nossa confiança,
o nosso amor próprio e traz-nos muitas vantagens no nosso dia a dia e principalmente a nível pessoal, não é? Não tenham medo realmente de usar as roupas, é isso que eu digo. Experimentem, comprem roupas diferentes daquilo que vocês têm, porque o que vocês já têm, portanto, vocês podem conjugar de maneiras diferentes, mas não tenham medo de experimentar peças diferentes. Às vezes, por exemplo, as pantalonas, a calça reta, tenho muitas clientes que dizem, porque eu sou baixinha e isso fica mal. Porque vem uma calça enorme, com aquelas pernas grandes e a pessoa fica a achar. É assim, claro que vai ter que ser feita a bainha, vai ter que ser ajustada à nossa altura. Tem um comprimento certo, isso também é importante, isso também é uma dica importante. A questão do comprimento, para nos alongar a perna, não tenham medo, porque isso, ao contrário do que nós pensamos muitas vezes, vai-nos alongar a silhueta. Assim como nós vestidos compridos, havia um grande preconceito até há pouco tempo atrás, e eu acredito que ainda haja um bocadinho, que os vestidos compridos eram só para mulheres altas. Meninas, têm que se fazer bainhas, como é óbvio, não é? Mas favorece-nos imenso como aos macacões, peças de uma cor só, peças assim inteiras que nos vestem da cabeça aos pés, digamos assim, ajuda-nos imenso a alongar a nossa silhueta. Portanto, não tenham medo de arriscar, não tenham medo de experimentar coisas novas. Podem ir fazer esse exercício aos poucos, podem ir adquirindo. Ok, só gostamos de leggings, vamos tentar pôr uma calça, uma mão de jeans, por exemplo, que é uma calça que é um bocadinho mais solta e vai estreitando para baixo. Depois uma calça mais reta, depois mais tarde talvez uma pantalona, ou uma calça mais polida, mais fresca, com padrão ou não. Agora no verão é ótimo também. E isso vai ajudar imenso a equilibrar as vossas proporções, visualmente. Meninas. Se tiverem dúvidas, se alguém quiser colocar uma questão ou até mandarem fotos para vos dar dicas como se vestir, estejam à vontade, deixem aqui nos comentários, que nós vamos estar aqui a fazer esta série de vídeos e também o que vocês gostassem que eu abordasse aqui, deixem também nos comentários para nós termos seguimento para os próximos vídeos. E voltaremos então com outro tipo de corpo na próxima semana. Tchau, meus amores, muito obrigada e sejam felizes.